O Palmeiras fez, pelo menos no segundo turno desse brasileiro, contra os 3 rivais, o que o Flamengo não faz. E do ponto de vista financeiro, o Mauro colocou aí o ralo do estádio corintiano, o próprio São Paulo investindo muito e mal, o Santos, só um parênteses esse negócio de técnico também, até outro dia estavam xingando o Jair porque ele não tinha DNA ofensivo, e agora está atrás do Abelão, né? Vamos descobrir também não é que é por outro. aí, né? Fechando o parede. É questão do nome, né? Tá aí, tá no mercado, empolgado e tal. Ó, bom nome, experiente, cascudo e tal. A perspectiva é que se as coisas continuarem desse jeito, o Palmeiras vai deixar os outros 3 comendo poeira. O Celso até tem a memória muito melhor que a minha, mas no âmbito doméstico, São Paulo, a diferença do Palmeiras em relação aos outros nunca foi tão grande. Nunca foi. Tempo, hein? Nem nos tempos da Parmalat, pode esquecer. A Parmalat tinha briga, tinha disputa. Não... Tinha o São Paulo do Tele, tinha o Corinthians brigando nas finais com a Parmalat. E acho que em relação a esse ano que está acabando, tinha o Corinthians campeão brasileiro, tinha o São Paulo com alguma perspectiva, com um segundo turno bom, tinha perspectiva de disputa. Esse ano, em termos domésticos, os rivais... Acho que lembra só um pouco aquele curto período do Palmeiras 96 lá. Mas é um paulistão, né? Um campeonato surrou todo mundo e tudo mais, mas é isso aí. Mas é um período muito curto de distância. Não chegou 6 meses. Né? Eu acho que a perspectiva para 2019 no ano doméstico é de muita distância. E acho que, mais uma vez, os rivais do Palmeiras, os adversários principais do Palmeiras não serão de São Paulo. A gente tem que ver como é que vai ficar o Flamengo depois da eleição. Eu acho que o Flamengo larga um pouco atrás por conta disso, ainda não tem um treinador. Precisa ver como fica, mas o Flamengo tem condição de acerto, se a eleição não provocar algumas besteiras iniciais, às vezes acontece, de acerto rápido, mesmo sem o grande objetivo que era o Renato. Acho que o Grêmio, mantendo o Renato, tem uma perspectiva de brigar. O Cruzeiro, mantendo o Mano, tem uma perspectiva de brigar, cada um do seu jeito, muito mais modesto do que o Palmeiras. E aí o Palmeiras vai virar o River, o Boca, vai querer Libertadores, é isso. E pro Brasileirão, que é o campeonato mais longo, a não ser que aconteça uma mudança muito grande, eu não vejo fora Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, com alguma estrutura e poder de investimento, adversário. No âmbito local, São Paulo, Corinthians e Santos não parecem candidatos a fazer frente. Tirone. Também acho que não, acho difícil, acho que... e aí o ano vai começar daquele jeito chato, um campeonato paulista, campeonatos estaduais e tal, e o Palmeiras já avisou que aquilo lá vai ser meio que um... Laboratório. Laboratório e tudo mais e tal. O que deixa os outros 3 com mais responsabilidade de vencer, né? Imagina se o Palmeiras, usando de laboratório, vai lá e ganha o Campeonato Paulista também. Não, usou o brasileiro de laboratório? Usou o brasileiro de laboratório, que ninguém não queria, não estava nem aí. Foi campeão brasileiro com 17 pontos de distância para o paulista mais próximo. Eu acho que sim, acho que tem tudo, né? Tem dinheiro, tem um elenco farto. Agora, há alguns anos vem empilhando taças, né? Empilhando taças, pegou Copa do Brasil, Brasileiro, nada e Brasileiro de novo. Então tem também um técnico muito mais estável que os outros. Muito mais. Né? Um técnico que pode tomar pedrada aí um tempo bom, que não vai ter grandes problemas. Enquanto que os outros estão nessa situação que a gente falou. Então, acho com folga que, sim, começa o ano de uma forma... Claro que futebol é assim, né? Capaz de começar mal a Libertadores, aí esse negócio vira de repente. Mas, como o olhar hoje, é isso. É o Palmeiras nadando de braçada de novo, com um elenco melhor, com muitas coisas melhores que os rivais. E pode ser contra, pode ser a favor, mas enfim, Mauro... No momento em que, pela primeira vez, vamos lá, 2014, Oswaldo de Oliveira, 2015, o Marcelo. O Marcelo. Depois você vira ali para 2016 a demissão, a chegada do Cuca. Já começou o ano questionado, o Marcelo, porque tinha a Copa do Brasil, mas muita gente achava que tinha que demitir. Aí começa o Eduardo Batista. Marcelo era um técnico vencedor, mas um treinador com questionamentos. Eduardo Batista, o treinador jovem e tudo que não era a primeira opção do Palmeiras. Com a sombra do Cuca. E o Roger, que sim, era um treinador que naquele momento o Palmeiras até queria antes até, na época do Eduardo Batista, mas que estava começando o trabalho no início ali do ano.
Pela primeira vez, o Palmeiras vira o ano com o treinador e esse treinador vai continuar. É o Filipão. É uma vantagem em cima dos outros? Depende do ponto de vista. Na Libertadores não foi vantagem. Na Libertadores o Palmeiras perdeu usando a proposta de jogo que tão bem sucedida foi no Campeonato Brasileiro. Será essa a proposta nos grandes jogos da Libertadores contra equipes como Boca, como River Plate? Não deu certo. Para os dois. Para o Palmeiras, campeão brasileiro, e para o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Os dois foram a bomboneira para não perder. Os dois perderam por 2-0 e lá eles foram praticamente eliminados. Não conseguiram se recuperar jogando em casa, porque a vantagem que o Boca construiu foi muito significativa, né? E não é uma grande equipe do Boca. Eu acho que é esse ponto em comum, né? Que é uma característica do futebol pragmático que impera aqui no Brasil, agora com tanta força quanto durante o domínio de Muricy, né? Na meados da década passada e no final também, quando já estava no Fluminense, em 2010, né? Na virada para essa década. Então, acho que essa é a questão. Acho que para o futebol jogado aqui, comprovadamente, as estratégias do Filipão, que não são nada novas, são as de sempre, elas ainda funcionam. Com esse elenco que o Palmeiras tem, muito farto. Agora, tem algumas diferenças. Quando ele vai para o Campeonato Brasileiro, põe um time B, ele está jogando leve, sem pressão, porque ali não estava o objetivo do Palmeiras. O objetivo era a Copa Libertadores. E até a Copa do Brasil ali, como um plano B, porque se acreditava que o Filipão, por ter a fama de ser bom de mata-mata, levaria o Palmeiras a uma das duas conquistas, de preferência a conquista internacional. Então ele pôde escalar o time reserva, que é muito bom, né? na competição doméstica, no Brasileirão, sem ser cobrado. Se perdesse um ponto, outro ali, tivesse bem na Libertadores, ninguém ia reclamar. O importante é lá. Mais ou menos que nem o Renato fez com o Grêmio no ano passado. Botava de reserva. A campanha do Cruzeiro ficou 2 pontos à frente do Botafogo. Pega o Botafogo investiu, que o Cruzeiro... Até o Bruno Silva, que era destaque do Botafogo do ano passado, foi para o Cruzeiro para ser reserva, quase não joga. Isso. Mas a diferença é abissal aí de investimento e expectativas. E a campanha é parecida, porque o Cruzeiro nem aí para o brasileiro. Mas ganhou a Copa do Brasil, ninguém está nem discutindo. Imagina se o Felipão ganhar a Libertadores. Podia, desde que ele ficasse na frente aqui do esporte, está tudo bem. Ninguém está ligando. Não caiu? Deixa para lá. Estou falando isso porque houve ocasião que o time caiu pelas mãos dele, começando pelas mãos dele. Então, isso torna as coisas mais fáceis. Acho que esse cenário não se repetirá. Ele agora vai ter que usar o elenco sendo cobrado por resultados, porque a expectativa em cima dele é muito grande. Eu lembro que quando o Filipão foi contratado, vários colegas até perguntaram, mas você 2 anos de contrato? Normal, porque ele vem com o rótulo do 7-1, havia uma grande desconfiança. E até a informação que eu apurei à época que a multa era baixa, um salário, uma coisa assim. Ou seja, o próprio Palmeiras, se não desse certo, poderia demiti-lo sem ter que pagar um valor exorbitante. Foi uma tentativa meio que, não diria que desesperada, mas uma cartada pesada e que funcionou no Brasileiro, mas não funcionou na competição internacional. Ter essa quantidade toda de jogadores foi fundamental para que caminhasse bem na Série A. Mas para ganhar a Libertadores, eu acho que vai ser preciso mais. O Palmeiras vai ter que jogar mais bola. O Palmeiras vai poder jogar uma partida eliminatória contra um adversário pesado, aqui no Brasil ou fora, enfim, jogando só na base do não quero perder para resolver em casa. Eu acho que essa estratégia pode até funcionar, gente, mas esse ano não funcionou. Esse cardápio tem que ser um pouco mais amplo. E aí não basta ter só jogador. Acho que é a questão de você apresentar novos elementos ao seu jogo, novas formas de jogar. E ele tem agora a condição de fazer isso porque pode tranquilamente colocar no Campeonato Paulista, em muitos jogos, um time mais fraco. Talvez até nos clássicos esse time, em tese, ou menos forte, né? Esse time menos forte, né? Ele pode encarar. Não deve ser problema, então poupar elenco para jogos de Libertadores naquelas semanas em que você tem um clássico com o Corinthians em Itaquera e um jogo, contra o São Lourenço na Argentina. E aquele jogo é importante, você tem que trazer pontos de lá. Pode pôr o time B aqui que não vai ter problema, esse time não deve fazer feio. Esse time, para competição em si, ali, nesse cenário, ainda mais com os enfraquecidos rivais locais, isso não deve ser problema. Então, acho que a grande questão é a competição internacional. O que o Palmeiras vai apresentar? O que o Scolari vai preparar? Ele deu algumas declarações ao longo da própria temporada. Meu time tem que trocar mais passes, tem que ficar mais com a bola. Isso é treinamento. Ele agora vai fazer pré-temporada, pode analisar o perfil dos jogadores, buscar uma formação que consiga trabalhar mais a bola para evitar aquela situação, né, de rebater 100 e poucas bolas num jogo. Foram 200 e cacairadas naquela semana, porque foi em Buenos Aires e depois no Rio, né, contra o Flamengo. E começar a jogar um futebol um pouco diferente que faça com que o time enfrente esses adversários com possibilidades maiores. Você vê que, curiosamente, o próprio Grêmio também foi eliminado pelo River e o Grêmio foi meio que forçado a sair da sua natureza por conta de desfalques e tudo mais, né, muitos problemas. Mas a gente viu um Grêmio, por exemplo, acuado pelo River Plate no primeiro tempo, no jogo de volta na Libertadores. Acuado, encurralado. Sim. Não conseguia trocar passe. Milagrosamente achou o gol ali. Exato, e fez o gol. Foi incrível isso. Mas o jogo mostrou isso.
Acho que o jogo mostrou ali um Grêmio enfraquecido, mas Palmeiras e Boca em Buenos Aires, a gente viu um elenco do Palmeiras com bons jogadores que não conseguia jogar. Contra o Boca, que dominou o jogo sem ser um Boca brilhante. Os gols do final serviram muito como muleta para minimizar o que foi aquela partida. Eu acho que aquela partida é a partida que a comissão técnica do Palmeiras não pode esquecer jamais. É a referência para você mudar e melhorar a qualidade. É muito fácil surfar agora nos louros da merecida vitória do título, mas se o Palmeiras quiser avançar mais na competição internacional, aquele é o jogo que tem que falar. Nós não podemos jogar mais assim. O que nós vamos fazer para sair disso aqui? De que maneira vai jogar esse time? O que eu faço com essa camarãozada toda aqui se eu só consigo jogar de um jeito? Mas ele vai... Eu ouço muito isso. O cara vai mudar agora com 70 anos. Por que não? Por que não? Por que não? Por que ele não pode mudar? Mudar um pouquinho. Acrescentar algo mais no seu cardápio ali de camarões, aprender uma receita nova. Não tem lá o Paulo Turra, que é um auxiliar técnico jovem, ele não pode conversar com pessoas, buscar elementos. É possível, gente. Claro que é possível. E o Palmeiras dá ao Felipão todos os ingredientes que ele precisa. Condição, salário bom, todo mundo recebe em dia, vários jogadores. Chega mais uma galera agora, eu acho até que alguns vão acabar sendo emprestados, negociados, que não dá para ter também 40 caras no elenco. Isso aí não há rodízio que dê jeito. O cara não joga nunca. Sim. É muita gente. O Palmeiras vai chegar a 40 jogadores bons. Então, quando por exemplo, ele pega o Eric, ele vai querer ver o Eric. Se agradar, fica. Não agradou, empresta. Vai jogar no Paulistão. Exato. Não, vai jogar em outro time no brasileiro. Você observa, eu entendo dessa maneira. Sim. Ele vai ver esses caras. Arthur, chegou, foi bem? Beleza, fica. Não ficou? Empresta ele. Esse ano o Palmeiras deixa ele ficar um tempinho fora. 30? Chegou a ter 3 por posição, né? Mas ali, trabalhando o ano inteiro. Porque teve isso também, né? O Gagliotti falou aqui em 28, né? Então, 28 é um número, não estamos falando de 40 jogadores, 28. Né? Sim, mas se chega essa galera toda, mais os que estão dando passado, mais os meninos da base... Sim, não, é por isso que eu estou falando. Vai ter 40 caras assim. Vai ter 40 caras, não vão ficar 40 caras lá, porque aí não funciona, aí não vai rolar. Com 28, e acho que isso foi um mérito do Filipão, né? Conseguiu, com 28 caras, trabalhar e dar a impressão de ter mais jogadores, né? É que o elenco era bem equilibrado, muito bom, 28 caras, bons jogadores. E aí ele conseguiu trabalhar direito. Agora com 40 não vai dar. Vai ter que... Então, mas assim, vamos jogar um pouquinho de pimenta aí. Esse ano o Filipão chegou e parecia que a casa estava arrombada. Parecia não, né? Estava arrombada ali a casa. A campanha na Libertadores era uma campanha invicta, uma campanha boa, mas o Roger já não estava mais entregando. O próprio Gagliotti falou isso no Futebol na Veia essa semana, né? Ele entrava no vestiário e faltava mais pulso, faltava mais gestão, enfim. Chegaram à conclusão do Filipão. O Filipão chega no momento em que no Campeonato Brasileiro a coisa já estava meio degringolada, o Palmeiras já meio deixando de lado o Campeonato Brasileiro, foco na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, com o trabalho que ele desenvolveu, termina o ano com a sensação que o Palmeiras até saiu no lucro, né? O Palmeiras conseguiu chegar à semifinal da Libertadores, à semifinal da Copa do Brasil, era o objetivo principal ali a Libertadores. E o brasileiro, a coisa foi andando, terminou de forma invicta a gestão do Filipão no Campeonato Brasileiro, né? E foi campeão brasileiro. Então você olha ali e fala, opa, campeão brasileiro, excelente, ótimo. Semifinalista de Copa do Brasil e Libertadores. Que ano, hein? Que ano. Legal. O ano que vem a pressão não vai ser maior, não? Agora sim. Imagina terminar o ano que vem, semifinalista da Libertadores, da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Mesmo cenário. O que ele ganhou foi tempo. Então. Agora o sarrafo está lá em cima. Foi lá em cima, né? Tem, essa cobrança tem nome. Agora. Título internacional. Essa cobrança tem nome. Título internacional. E talvez, num segundo momento, até a cobrança desse futebol um pouco mais condimentado que o Mauro cobra. Porque... se não der certo, vamos supor que o tal título internacional não venha de novo pelos mesmos problemas dessa vez, do futebol reativo, vai dar na vista. Vai ser cobrado por isso. O Filipão sabe disso, né? Até por isso já esteve em coletivas dizendo que ele sempre foi assim, nunca vestiu uma máscara de outra coisa, mas eu, se fosse ele, pensaria numa voltinha nesse parafuso aí. Até porque o time tem condições para isso. Ele tem a comissão técnica suficientemente competente para isso, e é a próxima cobrança agora. Agora você vai ver qual vai ser a aposta dele. Se ele vai fazer um my way ali, né? É o meu jeito. Se vier o título internacional, vai ser do meu jeito. Acho que a cobrança também vai depender dos outros, né? Em um ano como esse ano, não sei se a torcida vai cobrar tanto assim.
Agora, se for esse ano, e o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Grêmio foi campeão... Depende de quem fica com os Acho outros que depende de quem fica com os outros títulos, né? Se for um ano em que o melhor brasileiro foi o campeão brasileiro, eu acho que a cobrança é menor. Agora, se ele olhar, se o torcedor, todo mundo olhar para o Grêmio, olhar para o Cruzeiro, estamos falando dos que podem brigar com o Palmeiras, olhar para o Flamengo, e esses times estiverem beliscando títulos internacionais, acho que aí sim, acho que aí tem cobrança. Agora, se chegar no fim do ano, o Palmeiras campeão brasileiro de novo... Mas você vê, ele já perdeu um direito que ele tinha esse ano. Se ele ganhasse uma Copa do Brasil, estava muito bom. Para o ano que vem não refresca nada, porque ele já vem do título brasileiro. Só o título internacional salva daqui para frente, em termos de cobrança máxima. Mas assim, eu também acho que o Palmeiras está rondando, né? Porque tem um time tão forte há algum tempo, jogando Libertadores, e como tem a transição de treinadores, acho que essa lição... Eu achei bem interessante quando o Mauro falou que o jogo do Boca deve ser assistido repetidas vezes pela comissão técnica para... Porque eu acho, o Palmeiras está... Um time forte que está rondando o Libertadores, chega uma hora que ganha. Né? Sim. Tá ali, tá frequentando, tá indo até a semifinal, tá indo até quartos de final. E se tirar lições importantes de todos os tipos, de atuação, de bastidores, de comportamento, de envolvimento, abrevia esse caminho. E acho muito difícil que essa Libertadores, que não acabou, aliás, né, que é surreal, muito difícil ter outra edição com tanto cachorro grande para decidir o campeonato. Você tinha todos os cachorros grandes do Brasil e da Argentina, infelizmente conseguiram destruir o torneio, mas... Sim. Então, assim, não sei se o Palmeiras vai ter um adversário como o Boca da próxima vez, que, aliás, ele manteve vivo ao longo da competição. Pode ter, se tiver o Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e tal, em tese. Então, o fato de você ter um time forte e que vai ser menos mutilado do que o Boca, do que o River, do que todos os outros adversários para a temporada seguinte, é uma vantagem. Né? É uma vantagem importante. E acho que... Talvez tenha essa cobrança do sarrafo do futebol melhor, porque a diferença de investimento em relação aos demais, inclusive de outros países da América do Sul, vai ser significativa o ano que vem. Talvez isso apareça na conversa. E acho que o Palmeiras, até nesses jogadores recém-contratados, tem opções de oferecer nível de futebol atraente, entendeu? Porque são jogadores bons. Então, acho que pode até passar por isso. Mas eu não vejo como o Palmeiras, a não ser que aconteça aquelas sectacombes dos torneios eliminatórios, não esteja disputando as fases decisivas da Libertadores com essa projeção para 2019. É muito difícil que isso não aconteça. Só assim, para uma reflexão. Fala, amor. Estava aqui, lembrando aqui, né? O Palmeiras jogou em 16, com o Cuca já como técnico, foi eliminado pelo Rosário Central. Foi. No ano passado, 17... também com o Cuca, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, aqui em São Paulo. Isso. E agora Oitavas, inclusive. Isso, e agora com o Escolar eliminado pelo Boca, né? Dos três, o único grandão aqui é o Boca, né? Rosário Central, um time médio da Argentina, e o Barcelona é um time equatoriano, obviamente não é grande. Nem a LDU, que ganhou a Libertadores, pode ser um time grande no continente. Teve um momento dela ali e acabou. Nos últimos 5 anos, 5 anos são 5 finais, então são 10 finalistas. Brasileiro, 1. Argentino, 5. Títulos argentinos, 1, 2 e vai ter um terceiro, porque o jogo vai acontecer, né? Não aconteceu, mas vai acontecer. Então você tem o São Lourenço em 14, o River em 15, o Lanús foi à final em 2017, perdeu, e os dois agora. Então, River e Boca. Então, 5 finalistas em 10 e 3 títulos em 2. E os times argentinos esse ano estão com mais dinheiro, mas não estavam. Agora com mais dinheiro, 2018. Até 17, orçamento menor, e ainda assim mais competitivos, ganhando a competição, indo à decisão. O Lanús foi à final. É um clube de bairro de Buenos Aires. E o único brasileiro que foi à final e que ganhou foi o Grêmio, que é um time que joga diferente. Ah, mas não pegou os grandes, não. Pegou o Barcelona, que eliminou o Santos, que eliminou o Palmeiras. Pegou o Botafogo também. O Botafogo eliminou 5 campeões da Libertadores. Não tem essa, né? Tem essa. Você está cruzando com os times que ficaram porque os outros caíram. Os outros caíram. Agora, repare, o futebol jogado aqui no Brasil, ele não vem sendo competitivo lá fora. Isso é uma constatação, não é uma opinião.
E aí você vai embolar aqui, esses anos 14, 15, você vai ter Corinthians muito forte, não arrumou nada. Né? Você tem um Grêmio forte em outras ocasiões, não arrumou nada. Flamengo também gastando um dinheirão, nada. Palmeiras não ganhou nada. Ninguém conseguiu ganhar a Libertadores, times com orçamentos pesados. Cruzeiro, esse ano também caiu. Até o Atlético caiu. Atlético. Exato, caiu para o time boliviano no ano passado. Não fez um gol no Isto em 2 jogos. Perdeu por 1-0, nem empatou no Mineirão sem gols. E o Cruzeiro também entrou nessa Libertadores com a mesma missão. Não queria, fez várias contratações, trouxe o Fred de volta para ganhar a Libertadores. O Cruzeiro não queria prioritariamente a Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi ali um remedinho para curar a ressaca da derrota para o Boca, porque era o grande sonho do Cruzeiro, era ganhar a Libertadores esse ano. Né? E trabalhou para isso e vai ser assim no ano que vem, provavelmente. Então, acho que esse é o ponto. Quando a gente fala de jogar diferente, primeiro, não é jogar bonito, tá? Antes que alguém em casa pense isso. Essa coisa de jogar bonito, eu fico irritado demais com isso, que nem o tic-tac quando falam para o Guardiola. Não estou me comparando ele, é claro que não. Mas é porque assim, não é, jogo bonito é uma coisa subjetiva. Jogo bonito é coisa de marqueteiro. Alguns escreveram na camisa da seleção brasileira, lembra? Que até joga bonito. Eles que inventaram esse troço, não fomos nós, não. Isso é coisa de marqueteiro. Eu falo jogar bem, ter repertório, jogar de diferentes formas, se comportar de uma maneira ou de outra forma, de acordo com o adversário, com competição, com o cenário, com o campo, com tudo. E os times daqui, eles têm uma receita. Em geral é isso. Os times reativos dominam, funciona aqui dentro e fora não está funcionando, mesmo com mais dinheiro. Então, por isso que eu acho que é muito importante, não só para o Palmeiras, para todos. O Mano tem que fazer a mesma coisa com relação ao comportamento dele no Cruzeiro, à frente do Cruzeiro. Acho que é um técnico inteligente, deveria ter mais ambição de fazer o time jogar de outras formas, porque se for jogar novamente contra um time perigoso, como o Boca, fora de casa daquela maneira, talvez seja eliminado de novo no ano que vem. Então, mas acho que tem o fator campo, eu concordo plenamente com o seu diagnóstico brasileiro. Os brasileiros estão devendo, até pela condição financeira melhor, todas essas Libertadores e tal. Porém, tem um aspecto fora de campo também, que a Libertadores conta pra caramba. Eu não vejo depois do que aconteceu esse ano. Opa, olha lá. Ivo. É isso, hein? Jogador irregular só de time brasileiro ser punido. Eu não vejo como se repetir o que aconteceu fora de campo na Libertadores do ano que vem. Não vejo que os clubes brasileiros sejam tão bananas como foram em coisas... mas eles são. Mas eu presumo não fizeram nada até agora. Mas eu presumo... Não se organizam, não... eu sei. Arnaldo, na semana em que o Santos estava sendo sacaneado, porque a maneira que foi feita é uma sacanagem. Tudo bem, o Santos errou, foi ingênuo, foi juvenil, mas é sacanagem. Tem 2 pesos, 2 medidas, é claro que tem. Não houve uma solidariedade. Sim, solidariedade não há. Eu não vou citar o nome, mas teve presidente de clube que deu entrevista. Cara, o que o senhor acha da situação aí do Santos, aí, Independente, Comebol? Não estou muito a par. O cara vive em Júpiter, ele não sabe nada que está acontecendo aqui. Como não sabe, amigo? Claro que sabe. Nem aquela coisa, olha, eu acho uma pena, lamento pelo Santos. Eu vou comprar a briga com a Comebol para quê? O meu time também está lá, por que eu vou me meter nisso? Posso falar uma coisa? Teve um episódio que eu achei patético. Foi o presidente do São Paulo, quando foi questionado sobre a união dos clubes e tal, brasileiros da Comebol e tal, e fez piadinha. Falou assim, inclusive, o Santos se uniu ao Corinthians